Então, hoje é o dia 59 e eu não vou ler o livro hoje, tá? Vou pular aqui um pouquinho. Vou falar algumas coisas que sim estão presentes em muitas partes, tanto nos livros quanto nos vídeos que eu vejo na internet. E num deles que eu li, que foi de uma doutora que mora na Espanha, ela nem é espanhola, mas ela fala da microbiota. Deixa eu pegar aqui o livro, mas não vou ler não, tá? O que ela fala esse livro é a Microbiota Idiota. É da doutora Sari Arponen, tá? Esse livro está em espanhol e em português eu não achei esse livro, mas ela fala muito sobre a importância da nossa microbiota. A microbiota são aqueles bichinhos que a gente tem no intestino para fazer a digestão de forma correta, né? E ela fala que o açúcar está presente em muitos alimentos também, né? Além de o açúcar que a gente conhece. Ele vem de muitas formas. E aí acaba que a gente consome em exagero a quantidade de açúcar, porque já está nos alimentos, e aí a gente ainda coloca o açúcar refinado em outros alimentos também, como pode ser bolo, pão, café, enfim, né? E aí é que a gente percebe como é que a gente exagera e que pode ser difícil você soltar realmente essa quantidade total de açúcar e acaba que a gente consome demais, mais do que a gente precisa realmente, né? E o que que acontece? Que o nosso corpo, ao estar todos os dias exposto a esse consumo exagerado de açúcar, é, mesmo que esse consumo muitas vezes até ocorre de forma inconsciente, a gente não percebe, né? Isso acontecia comigo também, eu não percebia que o açúcar estava em tantas coisas. E aí o que que acontece? Que mesmo de forma inconsciente, a gente vai consumindo e essa microbiota ela vai ter uma resposta a esse consumo. Então, como a dieta fica rica em açúcar, ela acaba prejudicando de alguma forma essa microbiota intestinal. E essa composição, essa funcionalidade que ela tem, fica realmente diminuída. Por exemplo, imagina que você come muita quantidade de açúcar e também já come os carboidratos, que a gente já conhece que também tem açúcar, e todas as frutas e todas a beterraba, a cenoura, a abóbora, tudo isso também se converte assim também em açúcar. E essa grande quantidade, essa abundância que a gente tem, acaba diminuindo as bactérias boas que a gente precisa para fazer a digestão. E o que que acontece? Que acaba aumentando as bactérias ruins. Então, fica uma digestão que não é perfeita. Muito pelo contrário, ela fica prejudicada, né? E uma das coisas que ela comenta também, que não somente o açúcar prejudica, senão também os adoçantes artificiais. A gente sabe que a grande maioria dos adoçantes que tem no supermercado são artificiais, não são naturais, né? A stevia é natural, mas poucos mais são naturais. Então, o que é que acontece? Que tudo bem, ele não vai dar calorias, mas ele vai dar uma química que o nosso corpo não vai entender. Então, tudo tem que passar também pelo fígado. O fígado ele vai ter que determinar o que que é isso aqui, né? E assim como a gente não entende todas aquelas palavras gigantescas que tem de trás de um adoçante, o nosso fígado também não entende. E aí acaba acumulando no nosso corpo tóxicos que não são legais, né? Que depois fica até difícil da gente eliminar. Então, esse adoçante, ele acaba também, digamos que inibindo a quantidade de bactérias boas que ajudariam na nossa digestão. Acaba alterando essa microbiota que essa doutora fala que tem tanta importância para nós, para a nossa vida, tá? Então, nesse sentido, podemos dizer que esse consumo, tanto de açúcar quanto de adoçantes, que são artificiais, e muitas vezes esse açúcar que está, inclusive, oculto em algum alimento, como pode ser conservante de uma massa ou de um pão, ou do que seja, né, que o açúcar realmente tem muitos produtos, pode levar realmente a ter um deterioro da nossa microbiota intestinal, tá bom? Então, a informação de hoje é essa. Eu espero que, pelo menos, você saiba que realmente tanto açúcar quanto adoçante acaba influenciando demais essa nossa microbiota que ela tinha que funcionar perfeitinha e não vai funcionar porque esses bichinhos acabam se alterando, aumentando muito mais os que são maléficos, vamos chamar assim, né? Daqueles que são bonzinhos que fariam uma digestão perfeita, tá bom?
Então, nos vemos amanhã, que será o 60 dia 60. Beijo e até amanhã.